Alguma coisa aconteceu com o Fred e você provavelmente já percebeu. Aquele Fred zoeiro, imprevisível que fazia a internet rir sem precisar forçar nada, sumiu. Hoje o que a gente vê é uma versão diferente, né? Mais comportada, mais certinha, mais Globo. E os fãs raízes simplesmente não gostaram muito, não compraram. A prova: bastou uma transmissão recente da seleção na GTV para o caos começar. Avalanche de comentários negativos, galera zoando, reclamando e perguntando: esse daí é o mesmo Fred que a gente conhecia? E o mais curioso é que talvez essa mudança não tenha sido causada por nenhum escândalo, nenhum momento específico, mas por pequenas decisões, atitudes estranhas, como aquela história, né, de não deixar o filho assistir Tom e Jerry, e uma transformação de personalidade que acabou afastando justamente o público, que transformou o cara num fenômeno. Será que o Fred, ele simplesmente se vendeu para o sistema? Ou será que o problema é bem mais complexo do que isso? Bom, a gente vai entender isso no vídeo de hoje, né, sobre essa mudança do grandíssimo Fred aí. Eu sou o Marcelo Milos e depois a vinheta eu te conto. Antes de virar o Fred Bruno da Globo, existiu outro Fred, um cara que parecia ter sido criado especialmente para a internet, natural, engraçado, zoeiro e que não precisava exagerar em nada, porque o jeito dele já era puro entretenimento. Tinha gente que nem era tão fã de futebol, mas assistia o inesquecível Fred mais 10, quem aí não se lembra, só pela forma como ele comandava o quadro e ainda conseguia fazer quem estava ali do lado brilhar junto. Por causa dele, muita gente ganhou espaço naquela verdadeira era de ouro do Desimpedidos. Para quem não lembra, o Fred chegou ao Desimpedidos lá em 2015, depois de ganhar um concurso que escolheria o novo integrante do canal. Na etapa final, ele teve até que encarar uma tatuagem como prova decisiva para garantir a vaga. Não, é verdade, é de verdade mesmo. A gente vai passar uma última missão para você. Você vai ter que tatuar zoeira. E mais do que isso, você vai ter que filmar a reação do seu pai e da sua mãe vendo você mostrando essa tatuagem de bosta. Imaginou que um dia a gente chegar ao ponto de uma pessoa tatuar zoeira no braço só pra ficar trabalhando desse vídeo? Aí, Brasil! Depois que ele entrou, não levou muito tempo para virar o nome mais forte do canal. Claro, tinha o Bolívia, e na minha opinião ele ainda mandava no melhor quadro, né, com aquelas entrevistas únicas, mas gostando ou não, era impossível negar que o Fred era o verdadeiro destaque, com carisma, humor debochado, trollagens e com aquele jeito moleque que parecia conversar direto com a criançada e os adolescentes. Ele não só fez sucesso, né, ele levantou a própria imagem e impulsionou o Desimpedidos junto. E para completar a fase mágica, o cara ainda realizou um sonho pessoal, conheceu nada menos que Cristiano Ronaldo. Porra, que sonho, velho. Eu ainda acho que vai chegar alguém e vai falar, mano, zoas, tipo, não vai acontecer. Fala, cara. Tudo bem? Beleza? Prazer, tudo bem? E aí, tudo bem? Tranquilo? O Marcelo falou de você outro dia. Falou bem? Falou muito. A verdade é que nessa fase de ouro, o Fred deixou de ser apenas um apresentador, virou um personagem, virou um meme, se tornou uma das maiores estrelas da internet brasileira, e não é exagero nenhum dizer isso. Era o tipo de cara que conseguia transformar até o simples treino de futsal em entretenimento. Onde ele aparecia tinha risada, tinha views, tinha identificação imediata. Ele era praticamente o símbolo daquele conteúdo raiz, sem frescura, sem filtro, sem medo de errar. Só que chegou um ponto em que o Fred cresceu tanto, mas tanto, que o Desimpedidos começou a parecer pequeno demais para ele. E aí ele decidiu que estava na hora de dar um passo maior. Um passo que transformaria a carreira e também mudaria o jeito dele de ser. A mudança para a Globo. A saída do Fred do Desimpedidos não foi apenas trocar de trabalho, foi quase como atravessar de um universo para outro. Em 2023, já apresentado como Fred Bruno, ele entrou no Big Brother Brasil e isso com certeza aproximou ainda mais a relação dele com a Globo. No ano seguinte, veio a decisão que marcaria de vez essa transição. Ele deixou o canal que o transformou em fenômeno e foi definitivamente para a maior emissora de TV do país. Quando chegou na
Globo, o Fred, que já vinha mudando há um bom tempo, vale lembrar, parece que se perdeu de vez. Pra ser justo, né, aquele Fred raiz já não existia nem no final da era Desimpedidos. O próprio canal foi mudando, né, ficando mais sem graça, mais confuso nas ideias, e quem acompanha sabe muito bem do tipo de mudança que começou a dominar ali. Com o passar dos anos, né, isso foi só piorando e o canal inteiro começou a afundar junto. Hoje, basta olhar para os números para ver, né, um canal com mais de 10 milhões de inscritos sofrendo para colocar um vídeo ali com 50 mil visualizações. E não é falta de nome grande aparecendo, não. Tem vídeo com o próprio Cocielo, né, que nem 10 mil visualizações bateu, é surreal. E eu não tô aqui pagando de Léo Otaku, não, tô só constatando os números, tá? Enfim, o próprio meu canal mesmo, Não Adivinho, existe tempos e tempos, tem mês que é triste nas visualizações também, tem vídeo que não faz quase nada de views, mas no grosso modo a gente vai levando, né? E eu não tenho problema nenhum com quem fala algo assim, tá? Bom, aquele Fred que surgiu na internet divertindo geral simplesmente não existe mais, tá? E a ida pra Globo só acelerou essa transformação. O Bruno, ele mudou o jeito de falar, mudou o jeito de se portar, mudou até o modo de se comunicar com o público. Pra muita gente, não foi só uma evolução profissional, foi uma troca completa de identidade. O cara espontâneo que soltava piada sem pensar duas vezes, que arriscava, que era raiz, acabou virando mais um apresentador engessado, preso a um discurso que parece moldado para agradar a grande mídia. Vocês não fazem ideia quanto eu lutei, quanto eu batalhei e o quanto principalmente eu sonhei estar aqui. E hoje, com o maior orgulho do mundo, eu posso dizer que eu, Fred Bruno, sou o novo apresentador do Globo Esporte, então eu tô muito feliz, hoje é um dos dias mais felizes da minha vida. A Globo levou o Fred para tentar rejuvenescer o Globo Esporte, buscando resgatar um pouco daquela fase de ouro com o Thiago Leifert, quando o programa tinha mais leveza, humor e identidade própria. Agora notícias do Corinthians, que mesmo depois de perder a liderança do estadual, não desistiu do título. A reportagem é de Caps Lock. Mas a verdade é que o Fred tá longe de ter o mesmo peso, e não só como apresentador, mas também em criatividade, ideias, produção, resultado. O programa segue com a mesma força de sempre na audiência, é claro, porque é a Globo que a gente tá falando, né? É um clássico também, o Globo Esporte, mas não conquistou o público por causa dele. Ele tá lá, meio deslocado, ainda sem encaixar o próprio estilo, e com a exposição maior, as críticas também aumentaram. Não apenas pelo que ele faz no Globo Esporte, mas também pelas participações na GTV, né, e até por atitudes fora da emissora. Quem aí não se lembra daquela declaração de que ele não deixa o filho assistir Tom e Jerry? Mano, é um rato que pega uma tora de madeira e senta na cabeça de um gato, pô. E tem gato em casa. Aí a internet olhou e pensou, ué, esse daí é o mesmo Fred que a gente acompanhava? Aquela fala virou praticamente um símbolo da mudança, um exemplo perfeito de como ele foi se afastando do público que acompanhava tudo desde o Desimpedidos. Hoje o Fred parece totalmente alinhado com o discurso da casa que o contratou. Isso não caiu bem para quase ninguém. Se antes ele era elogiado justamente por apresentar, agora nem nisso ele tem agradado. Imagina como comentarista, né? Uma função aí que nunca foi o forte dele. A fase tá tão esquisita que tem gente dizendo sentir falta até do Casagrande. No último jogo do Brasil contra a Tunísia, então, o que não faltaram foram críticas, comentários sem noção, piadinhas sem graça e totalmente fora de hora. A internet desceu a lenha e não foi pouca. Damen, o goleirão espalma! Damen um grr. O quê? Um grr. Você olha os comentários nessas publicações e é só pancada pra todo lado. Zoeira com a capacidade dele, piadas sobre sexualidade, gente dizendo que a Globo destruiu o cara, enfim, o clima tá feio. Ele voltou a viralizar, só que agora da pior maneira possível. E tudo isso não veio do nada, tá? É consequência de uma desconexão que foi crescendo aos poucos, até finalmente explodir na frente aí de milhões de telespectadores. Quando a gente fala de uma queda, a gente não tá falando no sentido de fim de carreira, tá? Longe disso. O Fred tá na maior emissora do país. É um dos nomes de frente ali do GTV, participa de um projeto gigante, tem espaço. O ponto não é esse, tá? A questão é o impacto dessa perda de identificação com quem acompanhou ele desde o início. Isso pode cobrar o seu preço lá na frente. O Fred, que o público amava, parecia gente comum, zoeiro, livre, sem filtro. Já o Fred Bruno, atual, soa como o oposto. Comportado, engessado, preocupado com a imagem, quase que um porta-voz da militância. E aí chegamos ao ponto central. Ele deixou de parecer um de nós. E quando isso acontece, a internet não perdoa. Ele foi cancelado? Tá prestes a ser demitido? Nada disso. Na verdade, se continuar seguindo o modelo Globo,
modelo Globe de existir, tem tudo para ficar lá por muitos anos, mas é inegável que perdeu o carinho de boa parte do público que cresceu junto com ele. Talvez agora comece o maior desafio da carreira dele, decidir se vai continuar como esse novo Fred, buscando outro público, ou tentar resgatar aquele que o Brasil realmente curtia. Sinceramente, parece que o Bruno abraçou de vez a sua nova versão, e é isso que teremos daqui para frente. Uma pena.